Na Semana do Trânsito, a gente aproveita para falar aqui no nosso quadro Questão de Direito sobre os seus direitos como motorista. E com o número cada vez maior de carros nas ruas, não são poucas as dúvidas. Quem nos ajuda a tirá-las hoje é o advogado Denis Farias, que faz parte da Comissão de Trânsito da OAB. Bom dia, Denis. Bom dia, João. Tem as perguntas aqui do pessoal de casa, vamos começar por elas. Elas são prioridade aqui no Bom Dia. A primeira é do Luiz de Porto Alegre, que acompanha o Bom Dia pelo portal RM via internet. Ele quer saber como cobrar os prejuízos de uma colisão. Os prejuízos de uma colisão, eles são cobrados via juizado de trânsito, né? O juizado de trânsito fica na 25, a pessoa deve fazer 3 orçamentos, né? No caso dele que está fora do estado, deve procurar, então, lá onde está esse juizado especial. Sim, ele procura o juizado mais próximo, onde ele estiver, e faz a reclamação, junta 3 orçamentos e vai ser marcada uma audiência de conciliação. Não havendo conciliação, uma discussão e julgamento e o juiz decide. Desde quando eu faço o acordo lá na hora da colisão para tentar evitar, de repente, algum transtorno maior, como é que eu posso me respaldar que realmente vai ser cumprido? Realmente não tem essa garantia firme, né? Se a pessoa realmente for uma pessoa correta, tudinho, né? Ela se responsabiliza, mas o mais correto mesmo é chamar a perícia, fazer os procedimentos normais e ingressar com uma ação no juizado de trânsito. Chamar a perícia espera muito, né? E espera bastante. Olha só, o Júnior do Coqueiro diz que o carro dele estava parado no estacionamento quando um outro carro bateu. O motorista disse que não tinha culpa, não quis chamar a perícia e se recusou a pagar o prejuízo. Tirou algumas fotos e quer saber agora o que ele pode fazer com essa documentação. Olha, com essa documentação, como eu já havia falado, ele pode, faz o orçamento, 3 orçamentos, é a mesma situação. Ingressa no juizado, né? Agora, como ele está tratando de estacionamento, ele pode também muito bem requerer as filmagens, né? Caso tenha, né? Isso vai embasar a decisão judicial. Quanto mais documentos que comprovem a colisão, melhor, né? Quanto mais documentos, melhor. O Alan do Conjunto Satélite diz que o trânsito em Belém está cada vez mais caótico. Vemos muitas cenas de falta de educação e infrações como estacionar nas calçadas e em fila dupla. É preciso que haja mais fiscalização nesse caso. É um comentário do Alan, mas eu queria te fazer uma pergunta em cima desse comentário. Como é que na condição de usuário, de passageiro, de pedestre, eu posso fazer essa denúncia? Olha, o órgão de trânsito que cuida, né, a CETEBEL, né, lá tem uma estrutura que consta a ouvidoria, né, e a ouvidoria realmente ela está aí para atender essa solicitação, ouvir essas reclamações e tomar as providências. Tem pergunta do pessoal de casa que também está aqui no telão, vamos dar uma olhada, do Paulo Fernandes, de Canudos. Após quanto tempo uma notificação de multa deixa de ter validade, caso não seja entregue em seu endereço? A partir da data da infração, o órgão de trânsito tem 30 dias para encaminhar a notificação de autuação. Se passar esses 30 dias, caduca o direito de autuar. O João, do Marco, ele foi multado 2 vezes pela mesma causa, mal conservação do veículo. Ele quer saber como ele faz para entrar com o recurso nesse caso. Olha, como é que funciona a situação do recurso? O usuário tem 2 situações. Primeiro, né, tem o recurso da notificação de autuação. Uma vez julgado esse recurso e for indeferido, aí ele pode ter direito, e tem direito a um outro recurso, chamado recurso da penalidade, né? E depois de esgotar essa esfera, ainda cabe mais um outro recurso para o Conselho de Trânsito, só que para ele interpor esse recurso para o Conselho de Trânsito, ele tem que pagar a multa. Um outro João, do bairro do Souza, quer saber como é que se pode recorrer a uma infração de trânsito quando for penalizado pelo radar. Onde podemos saber sobre a aferição desse equipamento? Ele coloca em xeque até mesmo as condições do funcionamento adequado desse equipamento. Olha, isso é uma situação bem interessante nessa pergunta dele, porque a resolução número 146 do CONTRAN, ela determina que haja um estudo por parte do Inmetro para aferir esses radares. Verificar se eles estão funcionando corretamente. Se estão funcionando corretamente. E, além disso, tem que haver uma manutenção anualmente. E uma situação interessante para o nosso amigo telespectador. A resolução diz que esse estudo deve estar à disposição do público nos órgãos de trânsito. A exemplo, CETEBEL e DETRAN. Então, ele pode se dirigir à CETEBEL, ele pode se dirigir ao DETRAN e requerer esse estudo para embasar a sua
o seu recurso. Caso não tenha acontecido, pode até respaldar um recurso. Sem dúvida. Obrigado pelas informações. Hein? Nada. Bom dia. Bom dia. E a seguir, o novo